Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Paulo. Hoje é nossa videoaula, né? Nossa aula vai falar sobre um tema extremamente importante, sobre uma civilização, né? Extremamente importante para o estudo de história, as muitas contribuições que essa civilização deu. Elas deram contribuições tanto para a área da cultura, para a área dos esportes, para a área das ciências, do pensamento, né? Então, a gente vai, aqui atrás o professor aparece, né, na imagem, né, uma importante obra arquitetônica desta civilização, desses povos, né, que é mundialmente conhecida, muito visitada. Então, aí na tela já aparece a bandeira deste país, né? Que país será que é este, onde aparece a bandeira nas cores azul e branca, né? Claro que essa bandeira é uma bandeira recente desse país agora, né, nas nações modernas, né? Essa é a bandeira da Grécia, né? Então, a Grécia é um país ali do continente europeu, mas a Grécia nem sempre foi apenas, né, meramente um país. A Grécia ela teve uma importância muito grande, né? A civilização grega deu muitas contribuições para o Ocidente, inclusive para nós no dia a dia de hoje aqui no continente americano, no nosso país, no Brasil. Ao longo dessa aula nós vamos descobrir as contribuições aí que os gregos deram, né? E aí atrás do professor aqui nesse cenário aparece, né, essa obra arquitetônica fantástica que é conhecida como Parthenon. O Parthenon, ele é em homenagem, né, à deusa Palas Atenas, está na capital da Grécia, que é justamente a capital chamada de Atenas, né? Então aí aparece para vocês essa imagem do Parthenon é uma imagem ainda é, só da fachada, né? A imagem que aparece atrás aqui do professor é uma imagem noturna. O Partenon é visitado por milhões de pessoas na capital da Grécia, em Atenas, durante o ano todo, né? Uma das obras arquitetônicas, né? Uma das maravilhas aí do mundo. Claro que a gente, infelizmente, né? Neste momento de pandemia, né? De Covid, de coronavírus, felizmente as pessoas estão aí impedidas de ver aí esta obra monumental da história, né? Então é claro que os gregos eles também ficaram conhecidos pelo culto aí ao corpo, à estética, ao belo, né? Os gregos foram também importantes artistas em demonstrar aí, né, o corpo humano. Os gregos sempre prezaram por um corpo sadio, um corpo forte, e aí nós aparecemos aí esculpido em mármore, né? Figuras esculturas representando aí o homem, a mulher, e chama-nos aí a atenção para a ideia do belo, a ideia deste homem em contato com a natureza, né? E claro que os gregos também ficaram muito conhecidos na história por conta, né, de uma das grandes batalhas que eles travaram, né? Então aí aparece a imagem quando eles numa guerra contra a figura, né, de Troia, vai aparecer na Guerra de Troia um presente que os gregos deram. Troia ficou conhecida no mundo como as suas muralhas impenetráveis, né? Ninguém conseguia acessar as muralhas de Troia. E aí os gregos, né, com muita esperteza, com muita inteligência, nessa batalha deixaram um presente aí para os troianos na frente aí dos seus portões, né, da muralha. E aí quando os troianos puxaram para dentro, na verdade, escondido dentro deste cavalo, né, do chamado cavalo de Troia, estavam ali soldados gregos que durante a noite, né, acabaram saindo deste cavalo, conseguindo abrir ali os portões, né, das muralhas impenetráveis de Troia para que os gregos entrassem. Então aí é uma figura extremamente importante também da engenharia, aí desse conhecimento grego, os gregos que conseguiram enganar aí os troianos, né? Quando a gente observa esta imagem, uma imagem da mitologia grega, né? Então, nós vamos ver também que os gregos eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, e aí nós vamos ter a figura de Zeus, né? O deus dos deuses da mitologia grega, representado pelo raio, né? O raio que representa aí a força de Zeus, né? Então, nós temos também um outro elemento importante da mitologia grega, né, irmão de Zeus, aí nós vamos ter Poseidon, né, que é conhecido como o deus dos mares, faz extremamente sucesso, por isso que quando você assiste, né, o filme do Percy Jackson, o Percy, ele é, né, na fábula, né, no filme contado ali do Percy Jackson,
ele, né, no episódio, no filme 1, o ladrão de raios, ele que é filho aí de Poseidon. E nós vamos ter aí Hades, né? Hades também, irmão de Zeus, a figura de Hades, que representa o deus do submundo, né? Como se fosse o deus do inferno, que costuma levar ali as almas ali, né? Para este submundo, né? Pegam ali as almas e levam para o mundo obscuro de Hades. Então nós vamos começar aí, né, a nossa aula falando sobre a Grécia Antiga. Então não é a Grécia atual, nós não vamos estudar aí a geografia, nem a política da Grécia de hoje, nem a questão do euro, ou porque a Grécia fica ou não dentro, né, da unidade, né, da União Europeia por causa da zona do euro. Não. Nós vamos falar da história lá atrás da Grécia, quando a Grécia começou a surgir essa importante civilização. Então nós vamos falar da Grécia Antiga nesse momento sobre a sua formação. Então tem uma cronologia que vai aí nos ajudar. Então, né, a história da Grécia é dividida, né, comumente em 5 períodos, em 5 fases. Tem o período pré-homérico, né, que é onde ocorre a ocupação dos povos que vão dar origem à Grécia, né? Nós vamos ter o período homérico, né, que é a formação dos chamados gênos, ou seja, das primeiras famílias, né, de base familiar ali da Grécia, né? É importante quando a gente fala, professor, o que é pré-homérico, o que é homérico? Na verdade, está falando aí da figura de Homero. Homero, que foi um importante pensador da época, um importante poeta, ele que reuniu toda a tradição oral, as histórias, as fábulas, a narrativa que era contado para os gregos, e escreveu 2 importantíssimas obras da literatura mundial, que é chamado de Ilíada e de Odisseia, né? Que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então, está falando do período pré-homérico, é antes de Homero. O período homérico é o período ali onde vivia Homero, né? Tem um outro período também que é chamado de arcaico, né? Arcaico tem a ver também com o antigo. O arcaico é sobre a formação da polis. E o que é, de fato, a polis? A polis são as cidades, né? Tem um período também chamado de clássico. Esse período clássico ele é um período de maior apogeu, de maior desenvolvimento da Grécia, né? É o apogeu da cultura, onde a cultura grega realmente conseguiu se desenvolver. E aí nós vamos ter um último período que é chamado período helenístico, onde tem uma decadência, onde já essa civilização grega começou a enfraquecer, teve uma decadência e um choque ali, né? Com os romanos, com os macedônios, que também foram importantes povos ali que faziam fronteira e que estavam muito próximos aí dessa civilização grega, né? Então, é importante a gente ter tudo isso em mente, né? A Grécia, gente, né? Ela é um país importante do continente europeu, né? Portanto, o continente europeu é composto por uma parte continental, ou seja, uma parte formada por terra, né? Como o Brasil, né? Ali fica na região conhecida geograficamente como Península Balcânica, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais isso no mapa, e a parte insular, a palavra insular que tem a ver com ilhas, né? Então tem mais de 2.000 ilhas que formam também o país ali da Grécia. Então você percebe que a Grécia ela tem uma parte de terra e tem uma parte de inúmeras ilhas. Então também formada ali pelos mares que circundam a Grécia, né? Foi nessa região que há cerca de 4.000 anos atrás vai florescer a civilização grega, vai começar a ter início essa civilização grega, né? Então é claro que a gente vai ver um mapa daqui a pouco sobre esse continente europeu, onde que ficava ali a Grécia dentro dessa península balcânica, né? Então por volta entre 2.000 anos a 1.000 anos antes de Cristo, diversos povos começaram a se instalar ali na região que hoje nós conhecemos como Grécia. Então nós temos ali os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios, né? Esses povos, eles tinham línguas e crenças muito parecidas, né, semelhantes, e acabaram formando várias comunidades aí nesta região da atual Grécia, né? Essas comunidades elas tinham características econômicas, políticas e sociais próprias. Então era como se fossem comunidades independentes, né, que tinham ali os seus hábitos, suas formas de organizar, né? E aí vem a miscigenação, essa palavra miscigenação. Professor, o que é miscigenação? Miscigenação, na verdade, é a mistura. Então, a mistura entre esses povos, né?
que ocorreu aí ao longo dos séculos é que deram origem à civilização grega. Então, entre os dórios, os eólios, entre os jônios, toda a mistura desses povos, o encontro desses povos é que deram origem aí ao que nós conhecemos como civilização grega, né? O apogeu, o maior período de riqueza dessa civilização grega vai ocorrer ali no século V antes de Cristo, né? Então, 500 anos antes de Cristo, tem ali esse período de grande força aí da civilização grega. No entanto, lá no século II, ele é 200 anos antes de Cristo, ela vai ser dominada por um importante povo também que nós vamos estudar mais adiante, que são os romanos, né? No entanto, o legado dos gregos, toda a herança dos gregos, as contribuições dos gregos permanecem aí vivas até hoje em nossa sociedade, né? Então, algumas das realizações que esses gregos... Professor, o senhor fica falando que os gregos deram contribuições, que os gregos foram importantes. Quais contribuições foram essas, professor Luiz Paulo? Então, está aí a criação do teatro, a filosofia. Então, o que é o teatro? O teatro é como se fosse aí, né, do teatro, depois tivemos aí a origem também do cinema. Então, quem não gosta de assistir uma peça, clássicos que nós temos do teatro, né, no mundo inteiro, musicais, a Broadway nos Estados Unidos, musicais como O Rei Leão, A Bela e a Fera, começaram a ser pensados lá atrás no teatro, né? Então, os gregos foram fundadores do teatro. Aí nós vamos ter as tragédias, a comédia, o senso de humor, o sarcasmo, né? A irreverência, rir das coisas da sociedade e também sofrer com as coisas da sociedade. Então, a tragédia, né? E a comédia presentes no teatro grego, né? A filosofia é uma área, uma arte, né? Do pensamento, da ciência extremamente importante, né? Então, a filosofia, né? Ela tem uma contribuição riquíssima, a gente vai ver um pouco mais depois lá, a filosofia, ela que vem do filo, filia, que é amigo, sofia vem de sabedoria, então são os amigos do saber, os amigos da sabedoria, aqueles que realmente conhecem, que investigam, que estudam. Então os gregos ficaram conhecidos no mundo por povos extremamente inteligentes, né? Eles também vão inventar aí a democracia. Então, essa parte da democracia é fundamental até na política, né? Daqui a pouco nós vamos chegar aí às eleições municipais, né? De cada 4 em 4 anos tem a escolha dos representantes, né? Do presidente, dos deputados, senadores, né? Dos governadores. Temos também a escolha de 4 em 4 anos dos prefeitos, dos vereadores. Então, a democracia é a possibilidade, né? Do povo, né? De eu e você, de escolhermos os nossos representantes, né? Então, logo, logo também vocês farão essa experiência de poder votar, de poder escolher aqueles que vão governar aí o país. Então, a democracia, sim. Exemplo simples de democracia, professor. Claro, meu querido. Quando a gente está em sala de aula, aí o professor, o conselheiro vai lá organizar, vai poder fazer ali a escolha de um grêmio, né? Então, vocês, ou de um representante, melhor dizendo, representante de sala e vice-representante. Então, você fala, eu quero participar. Então, tem uma votação e a sala escolhe, né? Não é o professor que fala, você vai ser meu representante ou aquele vai ser meu representante. Mas quando há possibilidade de escolha, aí está a democracia é fundamental. A maioria dos países hoje do mundo, aqui o Brasil, todos os outros países aqui da América, boa parte dos países vivem num sistema democrático, né, onde o povo escolhe os seus representantes, o povo pode manifestar e tem aí as suas opiniões ouvidas, né? Então eles contribuíram também para a área da matemática, os cálculos, né? Quando a gente para pensar em Pitágoras, importante pensador matemático, quando a gente vai lá em Euclides, né, quando você está aí aprendendo com o professor de matemática, os cálculos, ou quando você está aprendendo sobre as figuras geométricas, sobre o triângulo, o quadrado, o retângulo, você está vendo uma área da ciência que foi criada pelos gregos, né? Então é claro que dentro dessa civilização grega nós vamos ter lá a cidade de Micenas, lá no início da criação da Grécia, a cidade de Micenas foi extremamente importante. Nessa cidade de Micenas, logo na entrada, tinha uma grande porta chamada de Porta dos Leões, né? Os aqueus, o povo chamado, né, de aqueus, eles foram os fundadores de Micenas, né?
foram os primeiros povos a ocupar, a permanecer, a se instalar aqui naquela região chamada de Península Balcânica. Eles vão chegar ali por volta de 1.600 anos antes de Cristo e vão dominar aquela região ali até por volta de 1.100 anos antes de Cristo. Então, durante 500 anos, os aqueus se instalaram, dominaram, foram um povo forte ali naquela Grécia que estava nascendo, né? Nesse período ali, por volta de 1.100 anos antes de Cristo, chegaram à região da Grécia os chamados povos jônios e os eólios, né? Então, eles vão se integrar àquela sociedade dos aqueus, conhecido como sociedade aqueia, vai ter essa miscigenação, essa mistura, e claro que, além de Micenas, os aqueus também fundaram, né, importantes cidades, né, como Pilo, Tirinto, né? Cada cidade ela era governada no início por um rei, que era escolhido entre os grandes proprietários de terra. Então, cabe dizer aqui que os pobres, aqueles que não eram considerados cidadãos da Grécia, né, na época dos aqueus, não teriam nunca a possibilidade de governar a cidade, porque essa cidade só deveriam ser escolhida para os 6 que a governariam, ali daqueles grandes proprietários de terra, homens ali ricos, né? E perceba que eu estou falando de homens, então não, as mulheres também não podiam participar aí neste momento, né? Micenas ela foi a mais influente, a mais importante cidade fundada aí pelos aqueus, né? Por isso os historiadores também costumam chamar a sociedade de sociedade aqueia, né? A sociedade aqueia de civilização micênica. Então, se você aí ouvir falar, ou se você cair numa questão de prova do professor Luiz Paulo, ou se você estiver lendo o seu livro, professor, parou aí, falou de Micenas, civilização micênica, eu estou falando de quem? Também dos aqueus, tá bom? A cidade de Micenas, ela era cercada por grandes muralhas, né? Muralhas feitas de pedra, né? Que destinavam a proteger uma população da invasão de povos inimigos. Então perceba que quando você aí na sua casa, né, a maioria das casas que nós vivemos hoje, nós temos aí geralmente muros, os muros altos que são feitos, né? As pessoas colocam até hoje em dia cerca elétrica, né? Os portões aí com grade, com lança, para impedir justamente que pessoas que não são da casa não possam invadir. Então a ideia das muralhas aí que eram feitas era para impedir que estes povos inimigos invadissem a cidade de Micenas e principalmente dominassem os aqueus, né? As muralhas aí de Micenas tinham mais de 6 metros de altura. Então perceba que eram muito alto. E elas eram feitas aí com blocos de pedras e sem o uso de argamassa, sem o uso de massa. Olha que interessante como que os aqueus eram povos inteligentíssimos que conseguiam unir ali as pedras sem utilizar as massas. Olha para você ver como é que eles eram extremamente capazes, né? Quando a gente estiver estudando também outros povos, né, sobretudo aqui da América, quando a gente for estudar sobre os Incas, nós vamos ver também que os Incas também faziam muitas obras arquitetônicas sem o uso de massa. Uma delas é a importante cidade de Machu Picchu, né? Mas isso são cenas de outros capítulos aí da história. No interior das muralhas, né, na parte mais alta desta cidade, os aqueus construíram um palácio real, então, para que o rei ali governasse, né? E essa construção era extremamente importante, era feita, levava muito tempo para se construir ali um palácio, né? O palácio, ele tinha muitos cômodos. O principal cômodo desse palácio era a sala do trono real, onde o rei permanecia, recebia os ministros, recebia os conselheiros, recebiam ali visitantes, aliados. Então perceba que esta sala do trono era a mais importante. E aí nas suas paredes tinham pinturas muito importantes, né? Pinturas ricas. Os gregos também amavam ali as artes e as artes estavam representadas em tudo, né? É uma arte também que é um símbolo de poder. Ao redor do palácio do rei eram construídas as casas das pessoas mais ricas, né, e mais influentes, né? Essas casas tinham vários cômodos. Então perceba que até hoje, quando a gente, né, pega alguém que é famoso, ou um jogador de futebol, ou uma cantora, um cantor, um jogador da NBA, quando a gente vai ver a casa, né, as mansões onde essa galera mora, geralmente são em locais ricos, lugares, né, lugares muito bonitos,
as mansões dele, as casas são muito grandes, cheias de cômodos, piscinas. E por que isso? Para ostentar que essas pessoas são importantes, que essas pessoas têm dinheiro. Na época, né, tanto o palácio do rei ali em Micenas, né, dos aqueus na Grécia, quanto todos os povos ali, né, os mais próximos do rei, conforme a casa deles eram grandes, tinham muitos cômodos, significavam que eles eram pessoas ricas nessa sociedade. Então perceba que tanto lá na história antiga quanto hoje, o tamanho da casa, o local onde essa casa é construída, a quantidade de cômodos mostra, né, o quão importante ou quão rico essa pessoa ela é, né? Já as camadas mais pobres, as pessoas mais simples dessa população viviam em cabanas, né, que eram feitas de tijolos ou de madeiras, né, e eram cobertas com palhas, né? Então era uma cobertura muito simples, né, muito superficial. Em geral, essas casas das camadas mais pobres da civilização micênica, ali dos aqueus, elas eram pequenas e ficavam do lado de fora das muralhas. Então perceba que conforme tinha um embate de um povo inimigo que queria invadir ali aquela sociedade, né, dos aqueus, quem ia pagar o pato primeiro? As pessoas mais pobres. Por quê? Porque a casa delas, além de ser mais simples, né, não tinham quase proteção nenhuma e ficavam de fora das muralhas, né? Então ali de Micenas, né?